Na aula de hoje, vamos falar das exposições que um profissional da saúde pode estar vulnerável na sua rotina diária de trabalho. Antes disso, devemos entender e saber o que é profissional da saúde. Profissional da saúde é todos aqueles profissionais que atuam diretamente ou indiretamente no serviço de saúde, sendo esse profissional exposto a materiais biológicos, como sangue, secreções e afins. Materiais esse que que pode estar presente micro-organismo e assim podendo transmitir alguma doença para esse paciente, para esse funcionário. Essa transmissão pode ser até mesmo de uma doença como HIV, como hepatite, ok? Então, devemos estar ciente que o profissional que trabalha direto ou indiretamente são profissionais que devem adotar medidas para que essa exposição, essa vulnerabilidade seja corrigida. Essas exposições, elas podem ser de diversas maneiras, podendo ser uma exposição percutânea, que é através de um instrumento perfuro-cortante, uma agulha, bisturi, vidros, né? Tais esses pode até mesmo já ter sido usado em algum paciente e estar contaminado. Exposição em mucosa, quando há o respingo que pode alcançar a sua face, atingindo o olho, nariz, boca, né? Pode ser uma exposição cutânea, né? Então, muitas das vezes o funcionário não está com a pele íntegra, está com uma dermatite ou até mesmo uma ferida, ok? Então, isso fica uma porta de entrada para os possíveis micro-organismos que ali for exposto. Mordedura humana, né? Por mais que seja exótico falar isso, mas isso pode acontecer, né? Muitas das vezes pacientes com algum problema neurológico, pacientes psiquiátricos, enfim, alguma agitação, né, que pode acontecer para aquele paciente, ele pode ter aí o reflexo de mordedura. E sendo essa mordedura agressiva ao ponto de romper a pele, né, de cortar, essa exposição fica ainda maior para esse funcionário, tá? Então, mediante essas exposições, existem estratégias para que essas exposições sejam corrigidas, né? Porque, de certa forma, o funcionário, o profissional da saúde, ele fica vulnerável a essas exposições. Isso é algo comum no dia a dia, na rotina diária do trabalho dele. Então, sabendo dessas exposições, o que deve ser feito? O que deve ser corrigido? Quais as estratégias, quais as condutas que são desenvolvidas, que são propostas, que são oferecidas a esse funcionário para que essas exposições não traga para ele riscos, ok? Ciente dessas exposições ditas anteriormente, a gente tem a possibilidade de avaliar qual o risco que esse profissional está vulnerável, né? Como eu dito, mediante as exposições que foi correlacionada para o profissional, tá? Nesse próximo conteúdo, né, de estar distinguindo e verificando e classificando esses riscos, nós observamos riscos que é encontrado para diversos profissionais, não somente da área da saúde, né? Nós colocamos as exposições específicas para os profissionais da saúde, mas os riscos que nós vamos ver a seguir são os riscos que enquadra em qualquer área, ok? Então, essa classificação de riscos, ela está
proposta na portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em 1978, tá? E nessa portaria já existe também as normas regulamentadoras, tá? Então, existe diversas normas, cada uma direcionada para um profissional, para uma atividade diferenciada, tá certo? Elas são denominadas de forma numérica, ok? E a que cabe ao profissional da saúde é a NR32, Norma Regulamentadora 32, ok? Então, como dito, então a norma NR32, ela está voltada para a segurança do trabalho em serviço de saúde, tá? E serviço de saúde não é somente um hospital ou um posto de saúde. Pelo contrário, serviço de saúde é todo aquele estabelecimento que implementa medidas de saúde, tanto na prevenção quanto na recuperação, né? Então, todo estabelecimento, desde um consultório odontológico, que trabalha, né, com o serviço de saúde, ele se encaixa e deve adotar as medidas da NR32, tá? Então, olha aqui. A NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde do trabalhador. Então, estratégias que vai fazer com que esse trabalhador trabalhe com segurança e aí prevenindo o quê? O assunto da nossa primeira aula, doenças ocupacionais, ok? Como dito, né, então, serviço de saúde é qualquer estabelecimento destinado a prestar assistência à saúde à população e todas as suas ações, desde promoção, recuperação e a assistência propriamente dito. Pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, então qualquer nível de gravidade, seja básica, ou seja, de alta complexidade, de alta gravidade, de alto risco, devem seguir as diretrizes da NR32. Então, os riscos, nós sabemos que os riscos, ele é aquela vulnerabilidade que aquele trabalhador se coloca para executar a sua função, tá certo? Então, é importantíssimo a gente conhecer esses riscos, né? Então, a NR, as normas regulamentadoras, ela tem essa fundamentação, que após conhecer esses riscos, ela deve trazer para esse funcionário técnicas, orientações, hábitos, para que esses riscos fiquem distante desse funcionário, tá? Sabendo que esses riscos, muitas das vezes, o funcionário ele é exposto, ele deve ser exposto, porque é uma situação primordial para a atividade e o trabalho dele. Então, é uma rotina comum no dia a dia do trabalho desse funcionário, tá? Então, a NR32, ela tem essa fundamentação, né? Que conhecendo, sabendo do risco, né, detalhadamente, ela propõe estratégias para que nos protegemos desses riscos. Então, veja só. Risco físico. O que seria o risco físico? Risco físico é aquela energia que é exposto para o trabalhador, onde o trabalhador ele se expõe a essas energias físicas, né? Essas energias podendo ser ruído excessivo, calor excessivo, frio excessivo, pressão, umidade, radiações, vibrações, né? Então, aqui nessa imagem, esse desenho ilustrativo aqui de risco físico, a gente observa um profissional com uma britadeira que tem um barulho estrondante,
né, uma vibração estrondante, ele não está utilizando nem o protetor de ouvido, né, auricular, não está usando luva, não está usando sapatos adequados, né? Então, se algo não for feito para esse profissional, com certeza, em pouco tempo ele já vai desenvolver algumas complicações ocupacionais, ok? Risco químico, né? Então, risco químico é o que? A exposição a substâncias químicas, né? Produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador através das vias aéreas, né? Em forma aí por conta de inalar a fumaça, a poeira, o gás, né? Uma exposição que pode trazer para ele através do contato também, né? Então, ele tanto pode inalar essas substâncias de alguma forma, ou isso pode entrar em contato com a pele dele e ser absorvido. Então, de certa forma, ambas as situações vai fazer com que essa substância penetre no organismo desse funcionário, né? E ele com certeza poderá desenvolver, né, irá desenvolver problemas e complicações ocupacionais também. Então, aqui nesse desenho, a gente vê que ele está manipulando algum agente tóxico ali, sem nenhuma proteção, sem nenhuma máscara, né? Luva, né? Roupa adequada, sapato adequado. Né? Então, ele está totalmente exposto a esse serviço. Risco biológico, né? Então, o risco biológico é o quê? É aquele contato com agentes biológicos, né? Então, bactéria, vírus, fungos, né? De alguma forma, são trabalhos que faz com que esse risco seja mais próximo ao trabalhador. Então, por exemplo, aqui, pensando em bactérias, fungos, etc., nós podemos falar de um descarte de lixo inadequado, expondo, né, a qualquer pessoa, não só o profissional, mas qualquer pessoa que estar ali próximo àquele lixo inadequado, né? Então, é o risco biológico. Risco biológico se eu descartar esse lixo contaminado e o ambiente não ideal, né? Então, eu posso estar contaminando aquele ambiente. Então, qualquer pessoa que esteja próximo ou diretamente com esse tipo de situação é uma pessoa que vai estar vulnerável a esse risco, ok? Risco ergonômico, essa palavra nós já falamos lá na primeira aula, né? Então, de fato, ações que pode causar algum desconforto, alguma sobrecarga excessiva, né? Então, o levantamento de peso excessivo, uma monotonia, uma repetitividade, né, do mesmo movimento, tudo isso classifica-se como risco ergonômico, né? Então, desde postura inadequada, né, que nós também vimos lá no início da primeira aula, né? Mas também como uma monotonia, um levantamento de peso. Então, se falarmos de profissional da saúde, nós temos alguns riscos aqui que pode ser colocado, né? Que são riscos que o profissional da saúde pode acontecer, né? Que está direcionado ao profissional da saúde. O ergonômico, a partir do momento onde nós manipulamos pacientes com sobrepeso, o risco biológico, né, por conta da exposição aos micro-organismos, né, através da manipulação de material biológico, como fezes, sangue, urina, secreções, né? O risco físico, não tanto assim, mas né, de alguma forma pode acontecer, mas são riscos que traz aí pro funcionário da saúde, pro profissional da saúde, algumas cautelas, ok?
Como nós falamos de ergonomia, né, e também é algo que se enquadra aí para o profissional da saúde, né, a ergonomia ela estuda métodos para que esse tipo de excesso, né, esse esforço físico em excesso, a repetitividade não aconteça, né? Então, estudando melhores ferramentas, melhores maquinários, para que esse profissional da saúde fique distante desse risco, né? Como um mínimo, né? Orientar para aquele funcionário, né? Dependendo da função que ele está executando, né? Algumas pausas para fazer um alongamento, né? Uma postura que permite uma flexibilidade, né? Uma postura adequada, né? Então, são algumas estratégias mínimas somente de orientação que já vai fazer uma diferença para esse profissional. Aqui eu coloquei para vocês, isso aqui chama-se um guincho hospitalar, tá? Como nós falamos aí de ergonomia, e ergonomia é um problema sério para o profissional da saúde, né? Porque muitas das vezes o profissional da saúde, ele ignora as técnicas para fazer uma manipulação, uma mudança de decúbito de um paciente sobrepeso, né? De um paciente maior, né? Um paciente mais pesado que o próprio funcionário, né? E aqui é um guincho hospitalar onde se utiliza muito, né, em algumas unidades, e o paciente ele fica acomodado nesse cesto azulzinho, e aqui atrás o funcionário ele tem todo o acesso, né? Então ele tem um controle onde ele vai manipular, então ele pode carregar o paciente, né, mudar ele de leito, né? E quem faz o esforço mesmo é esse maquinário que é muito bem-vindo aí, né? Então, em setores onde tem muito pacientes acamados, pacientes sobrepeso, ele é muito bem-vindo e acaba trazendo essa possibilidade, né, para o funcionário de não se sobrecarregar, né, na hora de manipular aí esse paciente, ok? Então, isso aqui, se tratando de ergonomia, que é a ciência que estuda formas e estratégias para que os riscos ergonômicos fiquem distantes dos profissionais. Esse aqui, no caso, é o maquinário desenvolvido para os profissionais da área da saúde, um dos, né? E, logicamente, que dentro de um hospital, dentro de um serviço de saúde, o que mais temos são agentes patogênicos, né? Então, todos os micro-organismos sabemos que são seres invisíveis a olho nu. Então, qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer objeto pode conter micro-organismos, né? Então, devemos de alguma forma nos atentar e criar costumes, né, para que cada vez menos esses agentes possam trazer um malefício quanto para mim, como profissional da saúde, como também para os pacientes que eu cuido, né? Esses micro-organismos, esses agentes patogênicos, ele tem a potencialidade de desenvolver infecção, né? E o que é uma infecção, né? Então, como já dito, é uma doença onde há a presença de algum desses agentes infecciosos, né? Eles podem penetrar em algum órgão ou algum tecido do nosso organismo e trazendo aí os sinais e sintomas de infecção, que é febre, dor, o eritema, que é o vermelhidão, o edema, que é o inchaço, alterações sanguíneas, né? Então, o exame laboratorial sanguíneo, o hemograma, pode já identificar uma alteração do número de leucócitos, né?
Pode estar presente naquele local secreção purulenta, né? Então, isso aqui são os sinais de infecção: febre, dor, eritema, edema e secreções, né? Então, visivelmente, a gente consegue identificar esses sinais e já deduzir que é o desenvolvimento de infecção, ok? Pior que isso, seriam as infecções hospitalares, tá? Infecção hospitalar, né, como já diz o nome, a infecção a gente já entendeu que é o quê? Quando um micro-organismo penetra um órgão, tecido daquela pessoa, daquele paciente, enfim, da pessoa que foi exposta, né? Infecção hospitalar é quando você tem esse contato com esses micro-organismos dentro de um hospital, né? Então, quando essa síndrome infecciosa acontece após o paciente ter realizado algum procedimento ou após ele depois de uma internação que ele tenha, né, que tenha acontecido aí na vida dele, né, podendo ser um procedimento hospitalar, um procedimento ambulatorial, né? E após essa exposição, o paciente desenvolve aí uma infecção e, de fato, se for comprovado, se for investigado e definir que o resultado foi o micro-organismo após a realização, internação, enfim, é colocado como uma infecção hospitalar, tá? Então, essa manifestação, ela pode acontecer não necessariamente durante aquele momento, né? Então, hoje eu fui lá arrancar um dente, né? Eu fui tirar um nódulo, eu fui tirar uma verruguinha, né? Pode ser tanto um procedimento simples quanto um procedimento mais específico, pode ser um exame, né? Então, muitas das vezes, essa infecção, ela demora alguns dias para aparecer, né, para se desenvolver, por conta mesmo do período de incubação ali de cada micro-organismo. Então, ela pode acontecer após a alta desse paciente, né? Mas, como eu disse, se essa infecção estar relacionada com o procedimento realizado, então sim, ela é colocada como uma infecção hospitalar, né? Somente profissionais treinados, como médicos, enfermeiros, especialistas em infecção hospitalar, vai conseguir correlacionar aquela infecção que começou a ser desenvolvida com os procedimentos que foram realizados dentro daquela unidade de saúde, tá? E aí, após essa investigação, né, essa análise, aí sim vai ser definido o diagnóstico de infecção hospitalar ou não, tá? Não é bem visto para logicamente para o paciente, muito menos, né, que está sofrendo um dano, está sofrendo com uma complicação, com uma patologia, que é a síndrome da infecção hospitalar. E para a unidade também é uma grande preocupação, né? Porque a partir do momento que é diagnosticado a infecção hospitalar, então entende-se que o quê? Que houve alguma falha, né? Pensando que os procedimentos, as técnicas, elas são desenvolvidas de forma que esse tipo de coisa não aconteça, né? Que é o caso aí da infecção hospitalar. Então, houve uma falha, né? Alguma dessas técnicas não foram desenvolvidas corretamente, né? Então, aí é onde entra os setores específicos também para verificar aonde foi esse erro, para que isso pode ser ajustado e não aconteça novamente. Dentro do hospital, a partir do momento que a gente coloca o pé dentro do hospital, nós entendemos que o risco de infecção ele é muito grande, né? Nós costumamos brincar que um hospital ele é o quê? Uma bomba de micro-organismo, né?
São muitas pessoas infectadas, muitas doenças de diversas origens. Então, a partir do momento que você coloca o pé dentro de um hospital, né, esse risco aumenta, né? Porém, sabemos que muitos procedimentos que é realizado dentro de uma unidade hospitalar, unidade de saúde, são procedimentos invasivos. Então, esse risco aumenta ainda mais, né? Então, se é um procedimento invasivo, que é um procedimento onde vai estar ali perfurando, penetrando as barreiras de proteção, que é a pele, nós sabemos que esse risco vai ser ainda maior. Desculpa. Então, esses atendimentos, ele tem que ser muito bem preparado, né? Muito bem realizado para que essas possibilidades, né? Para que esses riscos sejam cada vez mais distantes. Então, para que isso aconteça, para que esse distanciamento seja cada vez maior, os procedimentos, eles são padronizados, né? Então, são procedimentos que devem ser realizados através de métodos assépticos, né? Então, com materiais descartáveis, com materiais que foram esterilizados corretamente, né? O paciente e o funcionário, né, estarem devidamente higienizados, né? A técnica colocada de onde, como fazer aquele procedimento também deve ser padronizado, tá? Para que isso, como eu disse, esse risco de infecção seja cada vez menor, né? Nós sabemos que essas técnicas hoje, atualmente, na nossa realidade atual, onde tudo isso acontece, onde a gente sabe que os materiais são descartáveis e devem ser descartáveis, as técnicas são padronizadas, né? Onde tudo isso já é muito bem esclarecido, os riscos de infecção hospitalar hoje eles devem ser quase zero dentro de um hospital ou dentro de uma unidade de saúde, tá? Então, quando isso acontece, realmente chama a atenção. Por quê? Então, se tem tudo isso, e tem todas essas orientações, se sabe exatamente, o material está ali, o material é descartável, o material foi esterilizado, né? O porquê que aconteceu essa infecção hospitalar. Então, chama-se atenção, tá? Antigamente, esses esclarecimentos, essa padronização, não existia com tanta veemência. Então, pacientes antigamente morriam com muito mais frequência por conta de infecção hospitalar. Hoje não, hoje a sobrevida por conta disso, ela é gigantesca, né? Mas antigamente a situação era muito mais complicada porque não existia esses cuidados, essa padronização, ok? Então, pessoal, para a gente concluir aí infecção hospitalar é aquela infecção adquirida através de algum procedimento executado em ambiente hospitalar, em ambiente de serviço de saúde, ok? Então, devemos entender que, por exemplo, uma infecção de urina, se ela foi desenvolvida por conta de uma má conduta, de algum procedimento, de alguma má higienização, enfim, no ambiente hospitalar, essa infecção de urina vai ser uma infecção hospitalar, ok? Então, existem diversas infecções que pode ser enquadrada, que pode ser classificada como infecção hospitalar, que em um outro momento
ela não é uma infecção hospitalar porque não foi adquirida através de um serviço, de algum procedimento, de alguma atuação dentro do hospital. Então, como eu falei, uma infecção de urina, sabemos que podemos desenvolver por diversos motivos. Porém, um paciente que usa uma sonda vesical, essa sonda não foi higienizada, não teve os cuidados que existe, né, que deve ser tomados, tem uma probabilidade de ter desenvolvido aquela infecção de urina por conta desse procedimento inadequado no ambiente hospitalar. Então, a partir daí, é uma infecção hospitalar. Pneumonia, tá? Também é uma infecção com índice muito alto de ser classificada como infecção hospitalar, principalmente para pacientes acamados, pacientes com uso de ventiladores mecânicos, né? E que acaba desenvolvendo a pneumonia por conta de um mau uso, vamos dizer assim, de um descuido na higienização, né, dos equipamentos, ok? Então, existe uma listagem infinita de infecções que podem ser classificadas como infecção hospitalar.